Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista têm o diagnóstico muito claro sobre a situação da saúde na região autónoma da Madeira. Este diploma que o Partido Socialista apresenta aqui pretende, de alguma forma, acompanhar aquilo que são as decisões políticas do Governo Regional sobre esta matéria. E eu estou a sublinhar as decisões políticas porque o Partido Socialista não gostava de entrar num debate sobre o diretor X e o diretor Y neste processo. Porque tudo o que se está a passar hoje na saúde da Madeira tem uma origem. E a origem é opções políticas. Tem a ver, precisamente, com o caminho que o PSD traçou relativamente à questão da saúde. Nós já dissemos, mas vale a pena referir, que para nós há, sobretudo, 4 planos que nós devemos discutir e distinguir. No primeiro caso, o plano da gestão do Sistema Regional de Saúde. Como é que as coisas estão a ser geridas? As opções de gestão. Isso é um tema, porventura, o tema mais fácil de resolver. As opções de gestão são alterando a gestão e, portanto, isso faz parte das regras, não há segredos sobre esta matéria. Mas há outros 3 aspectos que para nós são de facto decisivos e muito complicados. A primeira tem a ver com a segunda tem a ver com o problema da política da saúde, basicamente, em termos genéricos. Ou seja, o que é que o Governo quer em termos de futuro da saúde. E eu dou-vos alguns exemplos para perceberem que isto não tem necessariamente a ver com o diretor X ou com o diretor Y. Tem a ver com o Governo Regional, com o PSD, com o Secretário Regional. Por exemplo, a opção de fazer ou não fazer um hospital. Quem é que toma esta opção? Quem é que define esta estratégia? Quem define essa estratégia e quem toma a opção é o Governo Regional. E a questão é, esta opção tem ou não tem consequências na vida das pessoas? Tem ou não tem consequências na lista de assuntos que têm vindo a ser discutidos neste plenário e que, por exemplo, o deputado Mário Pereira referiu? Vou dar um exemplo. A questão da discussão sobre ter ou não ter um hospital novo tem ou não tem influência nas listas de espera? Tem ou não tem influência nas infecções? É claro que tem. E, portanto, a origem dos problemas de gestão não é um problema do diretor X ou do diretor Y. É um problema político. É um problema de orientação política do Governo Regional, do Secretário Regional. E essa matéria para nós é absolutamente inultrapassável. Nós continuaremos a dizer que esta política e estas opções não são opções certas. Porque, reparem, há aliás até contradições do Governo Regional. E a situação dessas contradições também afeta o dia-a-dia da saúde na Madeira. E voltemos à questão das opções políticas da saúde. A questão da opção pelo privado versus o setor público. Isto também não é uma opção de um diretor, isto é uma opção política. Apesar de ter sido tomada a opção política de um incentivo à envolvência do setor privado, nos últimos anos o que se vê é uma marcha atrás de dizer nós já não queremos o setor privado, agora queremos concentrar tudo no público e a verdade é que isto acaba por ter consequências. E, portanto, quando o deputado Mário Pereira diz que nós temos uma dívida e temos fornecedores em atraso, isto também é uma questão das opções políticas. Porque quando o Cesarame resolve adquirir uma máquina, mas qualquer máquina de apoio para a saúde que já existe no setor privado e que antes tinha sido incentivada a adquirir, isto é uma opção política do Governo Regional. Isto é um erro estratégico do Governo Regional. E, portanto, nós temos de facto que discutir, por isso é que este diploma é tão importante, nesta Assembleia, o debate sobre a estratégia política, sobre a orientação política do Governo, porque ela tem vindo a ser demasiado confusa, demasiado errática e nós não conseguimos entender de facto onde é que quer chegar. Mas depois há um outro problema, que é o problema das prioridades políticas. E sobre esta matéria eu queria concentrar-me numa coisa que me parece importante. Até porque quando o diretor da saúde veio dizer que a saúde era um caos, lembrou-se de colocar no vértice desse caos um aspecto relevante que é, segundo o que ele disse, a obrigatoriedade do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro em reduzir 15% dos custos operacionais. Ora, eu queria dizer aos senhores deputados, não sei se conhecem, mas devem conhecer com certeza, mas esse esforço de redução dos 15% dos custos operacionais era um esforço global do setor público empresarial. Não era apenas um esforço do setor da saúde. Não era apenas obrigar ao Cesarame a reduzir 15% de todos os custos operacionais da saúde, e caso não saibam o que é custos operacionais, era importante percebermos que estamos a falar de aquisições de bens e serviços, basicamente, e de custos com pessoal. Para os deputados que não estão familiarizados com estas matérias dos custos operacionais, aquisição de bens e serviços e custos com pessoal. Ora, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que houve um conjunto de empresas públicas que fizeram reduções minimalistas. Eu vou-vos dar um exemplo.
Os Arais do Funchal reduziu os custos operacionais em 5,4%. A APRAM reduziu os custos operacionais em 9%. Mas mais, o Jornal da Madeira reduziu os custos operacionais também em 9%. A empresa de eletricidade da Madeira aumentou os custos operacionais em 7,5%. O IGA aumentou em 9,7%. A empresa de serviços do IGA aumentou em 32,8%. Resumindo, nós estamos aqui perante prioridades. Quanto é que reduziu os custos operacionais o Cesarame? Reduziu, meus senhores, 13%, senhores deputados. 13%, ou seja, a opção política do Governo tem sido clara. Cortes substanciais no setor da saúde, mantendo os outros setores com cortes relativamente moderados. Ou seja, nós chegamos ao fim do ano de 2013 com cortes no setor da saúde na ordem dos 13%, quando a média dos custos operacionais das empresas públicas são, vou citar o que está aqui no relatório, são de apenas 5,6%. Nós estamos a fazer cortes na saúde o dobro, mais do dobro, do que estamos a fazer no resto do setor público empresarial. E, portanto, nós estamos perante o terceiro fator que referi, que para nós é muito importante, que é um problema de prioridades políticas. As prioridades políticas do Governo Regional não estão concentradas na saúde, que é um vértice fundamental das sociedades modernas e do conforto das nossas sociedades e dos nossos cidadãos. E, finalmente, a questão da forma como se está a fazer este ajustamento. Como quarto ponto, este ajustamento económico e financeiro está concentrado, de facto, em setores que são determinantes para a região autónoma da Madeira, como seja, obviamente, o setor da saúde, conforme acabei de referir, mas também outros setores, como é o caso da educação. E por isso volto a dizer aquilo que o Partido Socialista considera, que existem aspectos de gestão que devem ser condicionados, que devem ser alterados, mas esses aspectos de gestão têm origem numa questão política. E volto a dizer, se os aspectos de gestão não estão a correr bem, e está demonstrado que não está a correr bem, de forma muito ampla neste plenário, por várias intervenções de vários deputados, é muito simples. Voltemos à questão política. O Governo Regional deve de alterar as administrações se elas não funcionam em conformidade com os desejos das populações e com as estratégias do Governo. O problema é que o Governo não pode alterar as administrações. Sabem porquê? Porque esta é a estratégia do Governo. Esta é a estratégia do Sr. Secretário. Esta é a estratégia do Presidente do Governo Regional. E esta estratégia nós não concordamos. Nós não estamos de acordo. É uma estratégia errada, cujos resultados estão à vista de todos e cujo falhanço do Sistema Regional de Saúde está à vista de todos. Hoje, senhores deputados, não é preciso a oposição vir para aqui dizer que há problemas na saúde. Não precisamos, nenhum de nós tem que dramatizar essa matéria, senhores deputados do PSD. Hoje é consensual na região autónoma da Madeira que alguma coisa de muito mal se passa no Sistema Regional de Saúde. E isto é, ou devia de ser, o aspecto mais relevante para levar a que o Governo Regional repense a sua estratégia e, sobretudo, que faça aquilo que pede o Partido Socialista, debata essa estratégia, oriente a sua estratégia para aquilo que são os interesses dos madeirenses e que são os interesses da região autónoma da Madeira. Muito obrigado.